Bom dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre processamento de texto com o MATLAB. Eu vou mostrar 4 exemplos. Um sobre classificação de texto usando Bag of Words, outro sobre classificação de texto com Deep Learning, um sobre inferência de assunto usando o modelo LDA, e um sobre geração de texto automático com Deep Learning. Para o primeiro exemplo, eu vou usar esse dataset aqui. Esse dataset contém e-mails de 20 assuntos, esses 20 assuntos. Por simplicidade, por ser uma demo, eu agrupei eles em 7 assuntos. Computadores, autos, esporte, ciência, vendas, política e religião. Características desse dataset, que nem eu já falei, são e-mails. Logo, tem muitos nomes próprios e muitos erros de ortografia. Isso é um exemplo de um e-mail contido nesse dataset. Tem e-mails, tem endereços, né? Tem números, tem códigos, tem caracteres estranhos, tem todo tipo de lixo possível e imaginável. Então, começar limpando isso. Uma das funções mais úteis de todas para processamento de texto é regular expressions. Isso aqui tem em quase todas as linguagens de programação, o MATLAB não é exceção e funciona igual em quase todas elas. O que isso vai fazer é buscar uma expressão que casa com o padrão que você deu para ele, e o padrão é escrito de um jeito bem específico que está na documentação. Por exemplo, aqui, regexp em cima desses textos, usando esse padrão aqui, /s, asterisco, arroba, /s, asterisco. O que significa isso? /s asterisco seria qualquer quantidade de caracteres que não sejam espaços, seguido de um arroba, seguido de outra quantidade de caracteres que não seja um espaço. O que isso significa? Significa um e-mail. É basicamente isso o padrão de um e-mail. O que é outra opção que foi passada aqui, o que ele deve fazer com esse padrão é fazer um split dessa string. Ele vai pegar tudo que está antes e tudo que está depois, cada um em uma célula. E em seguida ele vai dar join nisso, e de forma a tirar o que tá no meio. Porque não me interessa essas palavras únicas, que nem são palavras mesmo. Por exemplo, e-mails ou códigos. Esse segundo faz a mesma coisa para códigos. Código que tenha números e letras no meio. Em seguida, padronizar um pouquinho o texto. Deixar tudo minúsculo. Tokenizar o documento. O que significa tokenizar? Ele vai buscar cada uma das palavras, vai listar ela separadamente, vai chamar isso de um documento. Um documento é uma sequência de palavras, cada palavra não vai ser mais só uma sequência de caracteres, vai ser um objeto lá para dentro do workspace. Em seguida, apaga a pontuação. Pontuação para o modelo Bag of Words não tem não vai ajudar nada. E algumas outras coisas que podem ajudar o modelo. Esse Add Entity Details, uma função do MATLAB, que tenta reconhecer entidades. Entidades seriam nomes próprios. Vai marcar as palavras que sejam possivelmente nomes de pessoas ou nomes de lugares. Add Part of Speech Details vai acrescentar informação gramatical. Vai dizer isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, etc. E normalize words é fazer radicalização. Se você tem várias palavras que derivam de uma mesma palavra, ele vai reduzir todas elas a uma palavra só. Exemplo aqui, boy, boys e boyish, tudo deriva de boy. Vai reduzir todas elas a uma palavra só. Marquei aqui com esse L, o que significa esse L? Significa que é dependente de língua, só funciona para algumas. Tinha mais um trecho aqui. Remover stop words, são aquelas palavras, entre aspas, inúteis de cada língua. Por exemplo, preposições. No português a gente tem o de, para, e, ou, a, etc. No inglês tem um monte também. Essa função aqui é para o inglês, mas tem como fazer isso para o português também.
Remover palavras muito curtas ou muito longas. Aqui eu estou supondo que as muito curtas não sejam palavras de verdade, pode ser aqueles caracteres estranhos no meio do texto, e as longas demais pode ser qualquer coisa que não foi removida por esses padrões de cima. Pode ser um e-mail, pode ser um código gigante, pode ser um monte de provavelmente não é realmente uma palavra. Ou se for uma palavra, é uma daquelas muito pouco usadas, que nem inconstitucionalissimamente. Essas que eu marquei com L aqui, que nem eu falei, é dependente da língua, só funciona para inglês, alemão, japonês ou coreano. Mas dá para desenvolver equivalentes para o português e outras línguas também. Exemplos de texto limpo. Não tem mais e-mails, ainda tem alguns nomes próprios, não tem códigos, não tem pontuação, tá tudo minúsculo. E com os textos limpos, dá para criar uma bag of words. O que é uma bag of words? Ele vai pegar o texto, cada palavra dele, vai jogar num saquinho e tratar aquilo ali como literalmente uma bolsa cheia de palavras soltas e sem ordem. Ele vai ignorar a ordem das palavras, vai considerar só a presença dela ou não e a contagem delas no texto para fazer, para tentar criar um modelo, seja lá do que for. É, com a Bag of Words, você também pode remover palavras de baixa frequência para diminuir o tamanho do seu problema. Aqui, por exemplo, eu tinha 89 mil palavras, mas muitas delas aparecem menos de 10 vezes em todos os textos desse dataset. Essas palavras possivelmente não vão ajudar muito, então eu posso descartar elas. Descartando elas, eu estou trabalhando agora só com 15.800 palavras. É, ainda é bastante, mas é consideravelmente menos. É, uma alternativa da Bag of Words que funciona quase exatamente igual é a Bag of N-grams. O que é um N-grama? É uma sequência de 1 a 5 palavras. Ela é um pouquinho mais complexa do que a Bag of Words, que vai pegar só uma palavra por palavra. A Bag of N-grams vai pegar pequenas sequências de palavras. É, mas ambas funcionam exatamente igual. Uma vez criada a Bag of Words, eu posso usar essa propriedade aqui, o b.counts, que são n documentos por n palavras. Isso aqui é o meu x para criação do modelo. E eu tinha labels um para cada documento, né? N documentos por um, categórico lá atrás, que são os assuntos de cada texto. Isso aqui vai ser meu y. E com isso, daqui para frente, é um problema de machine learning exatamente como qualquer outro. Quando qualquer outro, como se você estivesse trabalhando com dado numérico. E que você está, na verdade, né? É, é só um problema de machine learning de 15.800 dimensões. É muito? É muito. E para isso tem uma função específica do MATLAB, que é o fit-c linear. É um fit de um classificador linear, mas essa função aqui não é como os outros classificadores lineares que tem no MATLAB. Ele é específico para você trabalhar com dados de alta dimensão. Alta dimensão, a gente está trabalhando com 15.800 aqui. É bem esse caso mesmo. Qual é a diferença disso para os outros? Aqui eu posso passar o meu x como uma matriz esparsa, como essa b.counts. Ela é uma matriz esparsa. É uma matriz que ela não está completa, ela não está cheia de zeros com alguns valores que tem um. Ela tem só uma indicação. A posição I, J contém um valor. E esse valor é tanto. É, ela não, ela não é uma matriz de 18.000 por 15.000, quase inteira cheia de zeros, que consome muita memória. É, certo? E uma vez feito o fit, você pode chamar esse modelo ajustado com a função com o método predict do modelo, passando uma nova bag of words de novos textos pré-processados exatamente da mesma forma. Tá. Próximo exemplo é usando esse mesmo dataset também para classificação de texto, mas dessa vez com Deep Learning. Para Deep Learning, a gente precisa de algumas coisas primeiro. Primeiro, precisa de uma word encoding.
com o Deep Learning você não classifica exatamente palavras, você classifica uma sequência numérica, uma sequência no... Então eu preciso converter cada palavra para um número. Eu vou dar um índice para cada uma delas. Isso é o que a Word Encoding faz. Ele vai olhar todas as palavras dos seus textos e vai para cada palavra única ele vai atribuir um código. E nesse objeto Word Encoding tem os métodos aqui, o Word to Ink para você converter de palavra para índice e Ink to Word para passar de índice para palavra, recuperar o seu texto no final. Certo? Então, para fazer isso com um documento inteiro, você pode usar também o método doc to sequence. Ele faz exatamente isso. Essas palavras vão virar esses números. Em seguida, eu crio um modelo classificador de sequência, usando o Deep Learning. Aqui tem várias etapas, explicar uma por uma. Eu começo com uma camada Sequence Input Layer. Ela tem que ter um tamanho. No caso, 1. Eu estou classificando uma sequência, certo? Poderia ser mais, mas é uma por uma. Em seguida, uma Word Embedding, camada muito importante aqui. O que ela faz? Ela vai aprender uma representação vetorial para cada palavra contida no seu texto, nos seus textos. Por que uma representação vetorial? Porque aí você consegue começar a fazer matemática com as palavras. Uma boa word embedding seria capaz de expressar uma relação que faz sentido semântico, faz sentido da forma natural que a gente pensa. Você consegue expressar esse tipo de relação de forma algébrica. Alguns exemplos aqui. King menos man igual Queen menos woman, que é igual monarch. Faz sentido. Você tira a componente homem do rei, tira a componente mulher da rainha, ambos são a mesma coisa, que é um monarca, é um regente assexuado. Mesma relação aqui, França menos Paris igual a Itália menos Roma. Assim, França, capital da França é Paris, capital da Itália é Roma. Cada um é um país sem a sua capital, de cada lado. Se você fizer essa conta com a representação vetorial da Word Embedding, ela está aproximadamente certa. Em seguida, camadas LSTM. A camada LSTM é o que define o modelo para classificação de sequência. O que essa camada faz? Ela faz isso aqui. Ela vai receber a primeira palavra, vai passar por essa camada e vai dar uma resposta a um vetor de um certo tamanho. Isso vai alterar o estado dessa camada. E ele vai passar para a próxima palavra. Essa próxima palavra vai, de novo, alterar o estado dessa camada e vai dar outra resposta. Vai alterando essa resposta a cada palavra. Uma, uma vez que isso é dependente não só da palavra em si, mas do estado que a camada está quando ela recebe uma palavra, isso é como se fosse uma memória. Ele vai simplesmente passar o 3 para classificar logo de começo não vai dar essa resposta. Essa resposta é resultado de ter passado um 118 e depois um 3. É como se essa camada lembrasse da sequência que ela viu no passado. E no final ela vai, chegou na última palavra, ele vai dar de novo, uma resposta, um vetorzão com o tamanho 1 por num hidden units. O que é esse num hidden units? É quantidade de números que eu quero passar para a próxima palavra, passar para a próxima camada, que é a camada fully connected que vai fazer a classificação para mim entre um certo número de classes. Certo? Para treinamento, de praxe aqui, separar em treino, validação e teste. Uma coisa que não é tão de praxe assim é organizar os textos por tamanho. Por quê? Todo modelo de Deep Learning, e esse modelo LSTM não é exceção, ele trabalha com tamanho fixo da entrada. Então, se eu passar um tamanho, pelo menos durante o treino, né?
Se eu passar textos de tamanhos diferentes, ele vai ter que, em um batch, ele vai ter que fazer um padding em todos os menores para ficar do mesmo tamanho do maior. Por exemplo, aqui. E se eu passar eles de forma aleatória, eu vou ter uma certa quantidade de padding aqui. Alguns textos vão ter um monte de eh, zeros assim, no final deles, só para ter o tamanho certo. Se eu já se organizar, não. Eu vou garantir que dentro de um certo batch, todos os textos têm quase o mesmo tamanho. Então eu vou minimizar a quantidade de padding que eu preciso fazer. Isso é uma coisa que costuma ser feito especificamente para modelos de classificação de sequência. É, Outros tipos de modelo, você não, a prática comum é você embaralhar. Nesse caso, você não embaralha. Você mantenha organizado por tamanho. É, e, bom, organizou por tamanho, você converte todos os textos para sequência com um tamanho fixo. Opa, desculpa. Define uma mini batch, define seus training options com a atenção de não embaralhar o que você acabou de organizar e chama a função de treinamento, train network. Chamando a função de treinamento, ele vai abrir essa janelinha para você, mostrar o progresso do treinamento. A linha azul é acurácia de treino. A linha preta é acurácia de validação. Vocês veem essa diferença aqui, isso aqui é sinal de overfitting, mas não é um overfitting tão grave assim, vai, ele ainda tem aí quase 80% de acurácia. Overfitting nesse caso pode significar duas coisas. Ou que o modelo que eu defini é complexo demais para tentar ajustar em cima desses dados, ou que eu não tenho dados suficiente. No caso, eu não tenho textos o suficiente. E avaliação de performance. Você pega o dataset de teste e passa ele no seu classificador. Gera as predições, aqui com classify, e plota a matriz de confusão com função aqui confusion chart, para você ver o que exatamente ele está acertando ou errando nos seus dados. Aqui a classe política, ele tem errando bastante. Computadores e autos. As outras estão um pouquinho melhores. Se treinasse de novo, talvez desse diferente. Certo? Então, bom, próximo tópico, inferência de assunto. Os dois exemplos agora, que eu passei agora de classificação de texto, com textos que você sabe o assunto. Então, eu tenho lá texto e assunto, um número fixo de assunto já determinado, eu estou só criando um classificador. Pergunta agora, é possível eu criar um modelo que descobre os assuntos para mim? É possível com modelos de inferência de tópico. Por exemplo, o LDA. Não é o único, até onde eu sei, mas é o que eu estou mais familiarizado. Para esse exemplo, eu vou usar o Reuters Dataset, é um dataset muito usado como benchmarking para modelos de processamento de linguagem natural. O que tem nesse dataset? Notícias de economia, mercado financeiro, etc. São cerca de quase 11 mil textos em 90 classes, mas a classe não importa aqui porque a gente vai usar aprendizado não supervisionado. A gente vai descobrir assuntos, não vai classificar assuntos. Tamanho médio do texto, 90 a 1.200 palavras. Varia bastante. Certo? Exemplos de texto cru e exemplos do mesmo texto já pré-processado. O que eu fiz aqui de pré-processamento, não vou entrar tanto em detalhe aqui quanto no outro. Tokenização, removi pontuação, removi palavras muito longas e muito curtas e removi as stop words do inglês. Em seguida, criei a bag of words, que precisa para usar o LDA. Tirei as palavras menos frequentes, todas as que aparecem menos de 50 vezes. E também tirei as palavras que aparecem em menos do que 25 textos. Também tirei as que aparecem demais. Supondo que uma palavra é comum demais, não tem relevância, não tem poder de discernimento entre os tópicos.
certo? E agora sim vou criar um modelo LDA, mas primeiro explicar o conceito dele. É, bom, você tem como os seus observáveis são os seus documentos, e os seus documentos compostos por palavras, potencialmente centenas de milhares de palavras, logo centenas de milhares de dimensões. Isso é o que você consegue observar, mas você pode supor com uma boa confiança que por trás desses observáveis tem um universo desconhecido que tem, e esse universo é capaz de gerar esses documentos para você a partir de alguns tópicos. Esses tópicos são definidos. s- é, Esses tópicos são uma quantidade muito menor de dimensões, eles são definidos por algumas distribuições de probabilidade relacionadas às palavras que podem estar contidas no seu texto. Então a ideia é que tem no meio desse desconhecido aqui tem alguns tópicos, alguns poucos tópicos, e um processo aleatório que amostra palavras em cima desses tópicos e gera os documentos para você. O algoritmo LDA é uma tentativa de você fazer o caminho contrário, você olhando para os seus documentos, descobrir o que podem ser os tópicos geradores dos seus documentos, certo? Para criar um modelo LDA é bem simples aqui no MATLAB. Tem a função aqui, fit LDA. Você passa os seus documentos na forma de bag of words e um número de tópicos que você gostaria de fazer o fit. Por exemplo, aqui eu usei 40. E aqui opções só, verbose para ele me mostrar o progresso, solver tem algumas opções aqui, eu escolhi essa, que é um solver bayesiano, não lembro dos detalhes dele, mas tem umas 5 opções diferentes de solver aqui. Fit Topic Concentration, verdade. O que isso significa? Eu vou ter tópicos de tamanhos diferentes, cada um com uma quantidade diferente de documentos. Então, eu quero que ele leve isso em consideração. E um máximo número de passadas em cima dos dados. É, feito isso, ele ajusta o modelo para mim, e aqui eu ploto alguns tópicos diferentes. Por exemplo, um tópico aqui, se eu olhar a word cloud desse tópico específico, que contém 219 documentos, palavras frequentes, workers, Canadian System, Canadá, Union, isso aqui muito provavelmente é um monte de documentos falando sobre sindicalistas canadenses. Então, olhando para o Word Cloud, eu consigo descobrir o que que era aquele tópico, número 14, descoberto pelo LDA. Aqui, de forma similar, toneladas, um monte de números, wheat, que é trigo, então provavelmente aqui está falando de produção de trigo, em toneladas especificamente. E, passando rapidamente, compra e venda de gado, apesar dele falar mais de compra e venda do que de gado mesmo, mas tem algumas palavras aqui que denunciam. Plantas da GM, General Motor, Unit Plants, cotação de dólar, exchange, market rates, empréstimos no Brasil, receita trimestral, quarter earnings, produção de petróleo, especificamente em barris, é, linhas aéreas, passageiros, voos comerciais de passageiro, né? Tá falando. É, verba governamental, especificamente do período Reagan. Esse dataset ele já é meio antigo, mais ou menos dessa época mesmo. Chairman Executive Chief. Aqui não dá para saber exatamente o que ele está falando sobre essas pessoas, mas dá para ver que é sobre CEOs, diretores e pessoas importantes do mundo corporativo. É, computadores, software, etc. E compra de empresas nos Estados Unidos, certo? E só olhando um pouquinho mais a fundo o que tem dentro do modelo LDA, ele ajustou aqui para mim probabilidade de cada tópico para cada documento, ajustou também a probabilidade de cada palavra em cada tópico, em um documento de um certo tópico.
E ele também deu métricas do modelo aqui, especificamente perplexidade, que é a métrica de qualidade de um fit do modelo LDA. É, quanto menor, melhor. Então, aqui ele deu 534. Não tem um range fixo isso, é valores positivos. Pode ir até infinito, certo? E agora, o último tópico, último exemplo, né? Geração de texto com Deep Learning. É, essas três imagens aqui vieram dessa inteligência artificial aqui criada. Foi uma rede neural criada para gerar frases motivacionais com uma figura motivacional e deu muito errado. Ele gera frases que não fazem o menor sentido e que são um pouco engraçadas, vai. E tem algumas bem mais macabras do que essas. Para geração de texto, o que eu usei para exemplo? Eu usei esses três livros, Grimm Fairy Tales, Dunwich Horror e The Shunned House. Um dos Grimm Brothers, escritores de contos de fadas de alguns séculos atrás, e H.P. Lovecraft, escritor de horror, de livros de terror, certo? O que eu fiz com esses livros, eu piquei parágrafo por parágrafo, removi legendas de figura, título de capítulo, índice, informações do livro que podem estar no começo ou no fim. Usei só parágrafos do livro mesmo. E cada parágrafo eu chamei de um texto e alimentei um modelo de Deep Learning com esses parágrafos desses três livros. Como que funciona um gerador de texto? Ele é um classificador, no fundo, no fundo, mas ele não é um classificador com poucas dimensões, que nem um classificador de assunto. Ele é um classificador que tenta predizer a sua próxima palavra. Então, nessa frase aqui, we had reached Baker Street, blá blá blá. É, Quando ele receber a palavra we, ele tem que prever a palavra had. Quando ele receber a palavra had, ele tem que prever a palavra reached. E assim por diante. E assim você consegue gerar um texto predizendo a próxima palavra, sempre. Então, eu começo. Tem esse detalhe primeiro. O começo e o final do texto estão abertos, estão sem associação, né? Então eu preciso de um token inicial para começar o texto e um token final para acabar. Então, a geração de texto vai funcionar dessa forma. Eu vou começar sempre com. Não vai ser com start of text, eu mudei isso aqui depois, mas a ideia é essa. Começa com um token inicial start of text e prevê a próxima palavra. Qual é a próxima palavra depois do começo do texto? Pode ser qualquer coisa. Então ele vai gerar lá a probabilidade de cada palavra possível aparecer logo no começo do texto e eu vou amostrar uma delas. Por exemplo, eu mostrei we. Aí eu vou passar a palavra we para o meu modelo, ele vai prever as probabilidades de qual é a próxima palavra depois de we. E ele vai amostrar, de novo, vou mostrar alguma coisa. E vai fazendo isso recursivamente, até prever uma end of text. Previu uma end of text, acabou o meu texto. Gerei um texto inteiro. Só reforçando, isso vai ser os preditores, isso vão ser as respostas durante o treinamento. Para isso, eu não tenho um datastore padrão para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho que criar um datastore. MATLAB tem algumas demos de como criar um datastore customizado. No caso, eu parti do datastore usado nesse exemplo aqui. Vocês podem abrir com esse comando. Só peguei o desse exemplo e adaptei. O que tem dentro desse datastore? Tem os documentos de treino, tokenizados, uma word encoding, tamanho de minuet, número de observações, uh, o índice do documento atual, e tem métodos. Sempre vai ter um método construtor, com o mesmo nome do meu datastore, que vai construir ele. E vai ter também esses três outros métodos. ResData, para avaliar se
ainda tem dado para ser lido nesse data store, read para ler a próxima batch e reset para resetar o data store. No gerador, no método construtor desse data store, o que eu tenho que fazer? Eu vou receber um monte de textos, cada um um parágrafo de um livro. Eu tenho que ajustar aqui, colar o start of token no começo, só que no caso eu não colei start of token, eu colei o nome do autor. Eu estou usando livros de 2 autores aqui, então eu colo o nome do autor no começo. Por quê? Porque assim eu consigo enviesar, entre aspas, de uma maneira boa, o meu modelo final para construir um texto que tenha a cara daquele autor. Então, por exemplo, se eu começar com Green Brothers, ele vai gerar palavras com certas probabilidades, de forma que o texto final fique parecido com algo que os Green Brothers escreveriam. Se eu começar com Lovecraft, vai ser a mesma coisa, só que pro estilo do Lovecraft. Colo o nome do autor no começo, o resto aqui é padrão. Guardo os documentos no Datastore, mini bash padrão, crio uma word encoding, etc. Na minha função read, como que ela vai funcionar? Ela seleciona um mini batch aqui, ela vai começar do arquivo do documento atual e ela vai até o documento atual mais mini batch menos um. Eu vou selecionar esses documentos do começo até o fim aqui. Os meus preditores vão ser os documentos em si, convertidos para sequência. As minhas respostas vão ser iguais aos preditores deslocado de 1. E a minha última, que ficou sem associação, é o end of text. E não vai ser na forma de sequência, vai ser na forma de palavra categórica mesmo. Palavra por palavra, que eu quero que ele me gere. E é isso que ele tem que fazer quando for chamada a função read. O meu modelo é um modelo de classificação, exatamente como o anterior. Começa com uma sequence layer, uma sequence input layer, uma word embedding, uma LSTM, fully connected e uma classification no final. A única diferença é que essa classification é para N milhares de palavras. E outra diferença aqui, não tem sentido eu separar dados de validação e teste, porque nesse caso, tipo, isso aqui é uma rede para gerar, ela não tem uma resposta certa. Então, ok, eu não preciso de validação e teste, eu posso só treinar até cansar. Progresso do treino, só no começo, isso aqui, vocês repararem que tem esse padrão cíclico aqui, é porque tem mesmo, tá? E isso acontece nos modelos LSTM, basicamente porque eu estou organizando os textos por tamanho, que nem eu tinha falado lá atrás. Como estão organizados por tamanho, ele vai se passar pelos mesmos textos na mesma ordem e vai gerar esse padrão cíclico no treino. Não tem relevância nenhuma isso. E para gerar texto, o processo que eu tinha falado, você começa com o nome do autor aqui, Lovecraft ou Green Brothers, e faz um while aqui, enquanto não chegar no comprimento máximo, deixei o comprimento máximo bem alto para permitir gerar tanto quanto quiser. Ele vai predizer, baseado na palavra atual e na rede, vai predizer e atualizar o estado da rede. Então, certo? Então ele vai gerar uma predição aqui, um word scores, e atualizar a rede. Com esse word scores aqui, são probabilidades de cada palavra, eu amostro uma delas, que vai ser a minha próxima palavra. Se essa próxima palavra for end of text,
paro, saio desse laço, e esse é o meu texto final. Se não for uma end of text, eu continuo. Do meu texto gerado, eu vou agregando a palavra nova, e no final eu só corrijo por esses espaços aqui que são acrescentados indevidamente de vez em quando. Terminou de gerar, reseto a minha rede para poder gerar o próximo. Exemplo de texto gerado aqui. Para Green Brothers. Não vou ler para vocês, vocês podem ver isso depois, mas ficou com cara de conto de fada, assim. Não faz muito sentido. É, tex- Geração de texto automática não costuma fazer muito sentido quando você assim, passa uma coisa muito aberta, que nem literatura ou frases motivacionais. Geralmente isso vai ser usado mais para gerar textos que tem uma cara mais padronizada, um texto técnico, um boletim de alguma coisa. Nesses casos faz sentido você usar um gerador de texto automático. Para literatura não, mas é divertido. Ficou realmente com cara de conto de fada. E esse aqui ficou realmente com cara de conto de terror, é, com um porém aqui. Eu vou essas 4 primeiras linhas aqui, se você jogar no Google, ele copiou e colou de um dos livros específico. Isso é sinal de overfit. Ele amostrou exatamente da mesma forma que está no livro. Mas chegou um ponto aqui que ele mudou. E daqui para frente não tá mais é, não tá mais exatamente igual no livro. Ele realmente está gerando um texto. E- certo? Então, esse era o último. Eu vou abrir espaço para perguntas agora. Qual a diferença? Ana Cláudia perguntando qual a diferença deste programa para outros como NVivo e Atlas TI. Desculpa, mas eu realmente não conheço os outros, então eu não posso julgar. Mas o MATLAB ele é uma plataforma de desenvolvimento, na verdade. Eu não conheço esses outros para saber se são também, mas basicamente você consegue fazer quase qualquer coisa escrevendo seu código no MATLAB. Você faz análise de texto e faz outras coisas também, não só isso. Faz muitas outras, na verdade. Marcelo perguntou se nesse exemplo eu usei os livros inteiros ou só uma parte deles. Eu usei os livros inteiros, só a única coisa é que eu piquei parágrafo por parágrafo. Tá. Emílio perguntando, bom, para um iniciante, se posso dar uma dica de fontes para estudar esse assunto. É, ok. Bom, você pode começar com livros de machine learning no geral, que tudo que eu mostrei aqui é machine learning aplicado para processamento de texto. Eu transformo o texto em variáveis numéricas para trabalhar com isso. Mas no fundo, no fundo, é machine learning. Então eu começaria por estudar machine learning e deep learning. É, uma vez que tem alguma familiaridade com isso, eu começaria a tentar modelos para texto mesmo. É, enfim, os nomes dos programas, eh, os nomes dos programas citados pela Ana Cláudia lá atrás era NVivo e Atlas.ti. Não conheço esses dois. O que eu uso aqui é MATLAB só. Eh, e a documentação do MATLAB também, você pode usar e abusar dela, que ela é bastante completa e bem didática.
Tá, então, acho que agora não tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui, então. Obrigado de novo e até o próximo.